Olá, meus irmãos. Hoje teremos mais uma lição da nossa escola dominical, onde estudaremos o capítulo 8 da nossa confissão de fé, que trata de Cristo como o nosso Redentor. E eu gostaria de fazer a leitura deste capítulo, que diz o seguinte: Aprouve a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e, sem medida, ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo, subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo, para julgar os homens e os anjos. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Ainda que a obra da redenção não fora realmente cumprida por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto, desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada
pela outra natureza. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, vencendo todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Depois da leitura, eu gostaria de, com base na nossa lição, destacar alguns pontos importantes com relação ao nosso mediador, quanto à sua pessoa e à sua obra. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o caráter do mediador. E aí, inicio falando sobre as duas naturezas em Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Nós temos a tentação, por conta do nosso coração pecaminoso, a nossa mente pecaminosa, a separar essas duas naturezas. Por exemplo, nós temos dificuldades em acreditar que Maria, quando estava grávida, fora portadora de Deus, né? Temos a tendência de dizer, não, ela foi apenas portadora do homem, mas Deus não podia estar ali no seu ventre. Não, estava presente, porque as duas naturezas de Cristo, elas são indivisíveis, elas não se separam. Assim como todas as proibições com relação a Deus Pai, no Velho Testamento, se aplicam também a Cristo, como também se aplicam ao Espírito Santo, porque é Deus. Então, eu poderia pensar, bem, eu posso fazer uma imagem de Jesus, por exemplo, né? Qual é o problema? Ele fora homem, sim, mas ali estava presente Deus, toda a plenitude de Deus está presente. Se eu faço uma imagem de Cristo, eu não posso dizer que eu estou fazendo uma imagem apenas do homem. Eu estou fazendo uma imagem do homem e de Deus em toda a sua plenitude. E a Bíblia não proíbe fazer imagens do Senhor, não proíbe fazer imagens de Deus, então eu não estou autorizado a fazê-lo. Porque se eu olho para a figura de um homem qualquer, e digo, aquele é Cristo, ou se eu olho para uma representação teatral ou cinematográfica, e eu digo, aquele é Cristo, eu estou dizendo, aquele é Deus. E isso, obviamente, seria uma blasfêmia, seria uma afronta ao Senhor. Percebem como a divindade e a humanidade de Cristo, elas são importantes para entendermos como nós devemos nos relacionar com Ele? Para além disso, o ministério de Cristo exerceu 3 funções: a de sacerdote, profeta e rei. E esses ministérios, eles foram confirmados aqui na terra. O ministério de rei foi confirmado lá na entrada triunfal, quando Jesus, montado num jumentinho, ele entra em Jerusalém e todos então começam a aclamá-lo como rei. O Evangelho de João nos diz que, num dado momento, se ouve a voz de Deus Pai, falando sobre a glorificação do nome divino. Então temos ali Cristo montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, temos o povo aclamando-o como rei e temos a voz de Deus ali falando sobre glorificação, que está muito ligado à atuação do rei. Lá na transfiguração, nós temos também algo muito interessante, porque Cristo ele é transfigurado e temos então ao seu lado a lei e os profetas. E aí se ouve a voz de Deus no céu, sendo Cristo transfigurado, se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então se ouve a voz de Deus. Da mesma forma como eles ouviriam na entrada triunfal a voz de Deus Pai, consolidando aquele ministério, no caso de rei, aqui também se ouve a voz do céu consolidando o ministério profético. E qual é então o ministério que nos resta? O de sacerdote. E onde nós temos uma cena ali, onde Deus Pai, ele fala, ele é ouvido. É no batismo de João.
É por isso que o batismo de João sobre Cristo não foi, como alguns dizem, não, Cristo queria dar exemplo para que depois os outros fossem batizados, de jeito nenhum. Bem como Cristo também não recebeu o batismo de João para arrependimento. Ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado. Ali, naquele momento, se cumpre aquilo que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, o sacerdote ele era consagrado publicamente e sobre ele 3 elementos eram colocados: a água, o sangue e o óleo. Então Cristo ali ele representa claramente tudo aquilo que havia acontecido no Velho Testamento. E esses 3 elementos estão presentes? Estão a água, que João Batista então coloca sobre Cristo. O sangue não era necessário, porque ele era como é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele mesmo não tinha pecado, portanto, não precisava disto. E o terceiro, o óleo. Não há a presença do óleo, por quê? Porque o óleo representava o Espírito Santo, que desce sobre ele. Aí se ouve uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho muito prazer. Então ele é o sacerdote. Então esses 3 ministérios, sacerdotal, lá com João Batista, profeta, lá com os discípulos, e a lei e o profeta representados ali por Moisés e Elias, e o ministério real, quando ele é aclamado como rei, os 3 ministérios são confirmados por Deus Pai quando se ouve a sua voz. E esses 3 ministérios são muito importantes para a redenção sobre nós. É por isso que Cristo ele é o cabeça da igreja. É isso que nos fala a confissão de fé. Ele é o juiz do mundo, ele é o único mediador e ele tem todo o poder. Então, são esses elementos que o nosso símbolo de fé traz para compreendermos o caráter de Cristo. O que o capítulo 8 da nossa confissão de fé traz acerca deste assunto? Primeiro, que implicou no cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei cabalmente. Ele não caiu em nenhum ponto, porque ele era santo, ele era puro, ele era sem pecado. Então ele satisfaz a Deus Pai, Cristo como homem, satisfaz a Deus Pai, cumprindo toda a lei. Mas isso também implicou no sofrimento e morte do Senhor. Inclusive, esse capítulo da nossa confissão de fé fala do castigo sobre a alma, o castigo sobre o corpo. Cristo, ele sofreu agruras por causa do pecado, e o sofrimento de Cristo não acontece apenas na cruz, mas acontece quando ele se torna, quando Deus Todo-Poderoso se torna ali uma célulazinha no ventre de Maria, Maria com o seu ventre portando ao Deus Todo-Poderoso. Então o sofrimento de Cristo começa ali, mas obviamente culmina na cruz do Calvário e a morte que ele experimenta. Mas também implicou na vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou. Portanto, o processo da mediação sobre nós não vem apenas pelo cumprimento da lei e pelo sofrimento e morte de Cristo, mas também pela sua ressurreição. A ressurreição, então, vem coroar essa obra, a obra de Cristo sobre nós. E vejam que esse processo da mediação, ela continua ainda hoje por meio da obra intercessória. Cristo, ele é o nosso grande intercessor, ele é o nosso advogado. Então esse Salvador bendito, ele continua exercendo o seu ministério sobre a nossa vida, ministério esse que irá se consumar no juízo final, quando ele irá julgar todas as nações, ele nos chamará para o seu lado direito, para vivermos toda a glória, toda a alegria da eternidade, e chamará para a sua esquerda aqueles que serão condenados à morte eterna. Nós temos também como elemento desta obra da mediação a garantia de uma eterna aliança. Nós, de fato, estaremos por toda a eternidade com o Senhor como garantia desta mediação. E tudo isso nos é revelado na palavra de Deus e aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração.
É interessante porque essa aplicação começa no momento da conversão. É a graça irresistível. Não podemos resistir a esta obra de Cristo, uma vez que fomos eleitos para a salvação. Ela se aplica em nós pelo Espírito Santo e, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, vai sempre aplicar todo o conhecimento necessário para a nossa jornada nessa terra que se manifesta na Escritura Sagrada. Então essa é a obra da mediação. Ela satisfaz a justiça divina, ela é eterna e perfeita, ela garante uma eterna aliança, é revelada na palavra de Deus e é aplicada pelo Espírito Santo aos que creem. E por último, nós temos essa redenção também ao longo do tempo, melhor dizendo, no Velho e no Novo Testamento. Então, esse capítulo, o capítulo 8 da nossa Confissão de Fé, fala que a virtude, eficácia e benefícios desta redenção estão presentes desde o princípio e foram comunicados aos eleitos por meio de promessas, tipos e sacrifícios. Então, no Velho Testamento, o que nós temos é a mesma graça. Não existem várias formas de salvação, não. Mas o que existe é uma única forma, que é a aliança da graça. E lá no Velho Testamento, como é comunicada essa graça? Como é comunicada essa justiça de Deus? Por meio dos tipos de Cristo, por meio do sacrifício do Cordeirinho, por meio da ação sacerdotal. Portanto, nós temos ali todos os benefícios presentes e são comunicados através dessas promessas, desses tipos e desses sacrifícios. E nesse sentido, nós vamos entender que essa mediação ao longo do tempo, com a vinda de Cristo, temos ali então o mediador, que é o Cordeiro morto, para a salvação daqueles que creem. Portanto, o Cordeiro de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí nós temos o momento em que a igreja ela se espalha entre os gentios e passamos a viver os últimos dias desta igreja. Volto a dizer, esta igreja que nasceu lá em Gênesis. Não temos dois ou três povos de Deus. Não, temos um só povo. E nesse sentido, a obra de redenção abrange a uma única igreja que se manifesta pelo poder do Senhor. Portanto, irmãos, como é belo nós estudarmos sobre a natureza e a pessoa de Cristo. E também como é profundo, né? Os irmãos perceberam que hoje a lição ela trouxe muita informação. Talvez você tenha pensado assim, puxa, hoje foram muitos tópicos. E de fato, porque não é fácil nós falarmos do Redentor em poucos minutos. Mas pelo menos eu quis trazer aqui aqueles elementos importantes para a nossa compreensão no que diz respeito ao nosso Redentor. Bem, meus irmãos, era isto. Eu quero recomendar a leitura do nosso Catecismo Maior, da pergunta 36 até a pergunta 59. Faça isso. Caso você não tenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa ter acesso a esse catecismo. Leia. Após essa lição de agora, leia, sobretudo, a sua família. Leia a pergunta e as respostas. E veja que maravilha é nós compreendermos um pouquinho mais acerca do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe.